Você já comemorou uma morte? Eu garanto que hoje você vai comemorar. A morte da arbitragem ideológica. Entenda de uma vez: o capital não tem ideologia, ele tem yield. O que estamos presenciando hoje, dia 3 de fevereiro de 2026, não é um despertar democrático romântico, mas o colapso do modelo de arbitragem de soberania que sustentou as ditaduras da esquerda nas Américas. Cuba não está negociando por boa vontade, ela está em default civilizacional. Com Trump apertando o garrote energético, bloqueando o petróleo via México e sancionando qualquer proxy chinês, o PIL do regime cubano negativou de forma irreversível. A vitória de Laura Fernandes na Costa Rica com uma plataforma de mão de ferro contra o crime é o prego final no caixão do progressismo ineficiente da América Central. O mercado já precificou. O risco país da região cai conforme o efeito Linde das instituições de direita, que se prova mais resiliente que o populismo fiscal. Malvadões, é a morte da ditadura cubana. Pode comemorar. O mergulho profundo aqui. Geopolítica do equity. A configuração atual das Américas é um tabuleiro de realpolitik bruta. Restam apenas dois tumores sistêmicos em metástase: Cuba e Nicarágua. Cuba já está indo. A Nicarágua não representa quase nada nessa geopolítica. Com a Venezuela em uma zona cinzenta de negociações de ativos petrolíferos. O socialismo não morre por ideias, ele morre por falta de capex. Malvadões, sejam todos bem-vindos. Se você está no vídeo curto, eu já te convido, venha para o vídeo longo, porque esse papo aqui vai longe. E amanhã tem aula para os empresários sobre inteligência artificial. Se você tem uma empresa e deseja implantar IA, amanhã é uma aula que você não pode perder. Olha só, o cenário Trump versus Lula para 2026. Quem aqui viu o vídeo que eu disse que o Trump estava cevando a paca? Ele já tem um lugar para caçar essa paca, ele já convidou a paca lá para Washington, então pode se preparar. Lula desembarcará em Washington no próximo mês com o pior valuation político da sua carreira. Isolamento regional, 2 pontos. Com Chile, Bolívia e Argentina e o Paraguai no eixo da direita, o Brasil virou uma ilha de OPEX estatal inchado. A fritura de Trump. O republicano não quer diálogo, ele quer concessões de segurança. A pauta será a presença militar e comercial chinesa no Nordeste brasileiro e o controle do narcotráfico. Trump usará o Conselho de Paz para enquadrar o Lula, ou o Brasil alinha o WACC à órbita americana, ou enfrentará tarifas que destruirão o que resta da nossa alavancagem operacional no agronegócio, por exemplo. Corrupção sistêmica. O fantasma do smart money fugindo do Brasil devido à instabilidade jurídica e os escândalos de corrupção que voltaram a orbitar o Planalto torna o governo atual um ativo tóxico no mercado internacional. Ou seja, acabou, Lula. Acabou você e o PT. Eu tô dizendo isso aqui já faz um tempo. Vai acabar o Lula, vai acabar o PT junto com esse Foro de São Paulo aqui, ó. A queda de Cuba agora é fundamental para que isso aconteça. A solução arquitetada, 2 pontos, blindagem de equity, aqui que você precisa prestar atenção. Se as Américas tornarem-se à direita, teremos uma arbitragem de eficiência. O eixo do mal, Irã, Rússia e China, perderá os seus portos seguros no hemisfério ocidental. No entanto, o empresário brasileiro não pode depender do governo. 3 pontos que eu trouxe para vocês aqui terem atenção. Primeiro, arquitetura de negócios com inteligência artificial. Enquanto o governo discute o fim da escala 6x1, o soberano substitui a mão de obra de baixa produtividade por agentes autônomos. Inteligência artificial não é ferramenta, é substituição de custo variável por custo fixo escalável. E é sobre isso que eu vou falar nessa aula de amanhã. Se você é empresário, este é o momento para você, um ambiente de networking somente para empresários que têm a operação rodando. Eu fiz a primeira aula, fazendo um diagnóstico maiêutica e agora vou rodar um framework para descobrir mais algumas coisinhas que eu tenho numa empresa aqui. Vocês vão descobrir junto comigo nessa aula. Desintermediação europeia. A Europa é um museu a céu aberto com regulação asfixiante. O futuro é o eixo das Américas, do Alasca à Terra do Fogo, sob o padrão dólar e Bitcoin.
focando em segurança jurídica e fluxo de energia. Não tem nada melhor do que a gente aqui das Américas se unir, gente. É a melhor visão. Não é porque a visão do Trump, nada disso, não. É muito mais fácil, é muito mais barato se nós tivermos as Américas unidas. É muito mais simples a gente fazer comércio entre nós aqui do que ficar mandando produto lá para o outro lado do mundo. E outra, cheio de taxação, cheio de barreira sanitária. A Europa é um caos. Para entrar carne bovina na Europa é um caos. Eles têm um monte de lei protecionista. Eles querem a globalização, mas só para contaminar a sua família, destruir sua família e mudar a ideologia dos seus filhos. Na hora de fazer negócio, eles não querem, não. Exit Strategy. Com Flávio Bolsonaro empatando tecnicamente com o Lula, um tem 42%, o outro já tem 44,8% nos cenários do segundo turno, e herdando o equity político do pai, o mercado começa a precificar uma retomada de margem em 2027. O momento de investir em ativos reais e tecnologia é agora, antes da compressão do multiplex de saída. Eu já falei isso para vocês, essa manobra do Trump para desvalorizar o dólar é um momento de nós aproveitarmos. A sentença aqui do malvadão desse primeiro trecho. O socialismo das Américas não é um projeto político, é um passivo contingente que está sendo liquidado. O fim da ditadura cubana será o Capítulo 11, ou seja, a falência de toda uma narrativa. Lula hoje é o CEO de uma empresa obsoleta tentando negociar com o dono do mercado. O amador espera a eleição para agir. O soberano redesenha sua estrutura de custos hoje para que, quando a direita retomar o poder, ele será o dono dos ativos que todos estarão desesperados para comprar. É o que eu tenho dito para vocês aqui. Aplique inteligência artificial na sua empresa e retire a sua empresa do Brasil. Abra uma holding nos Estados Unidos. Esse é um trabalho que eu faço aqui. Proteja o seu patrimônio, porque até outubro, até as eleições, a gente não sabe o que vai acontecer. Então vamos lá, eu vou para a segunda parte aqui da nossa análise. O colapso do eixo vermelho, a grande liquidação das Américas. O que você está vendo em Cuba e na Costa Rica não é política, é o mercado financeiro global executando uma ordem de despejo. Enquanto o amador discute ideologia, o smart money já percebeu, o socialismo das Américas atingiu zero yield. Cuba está em colapso porque o seu principal subsídio, a complacência geopolítica, evaporou. A pergunta não é se o Lula vai cair, mas quanto vale um país cujo CEO insiste em investir em tecnologia de 1917, enquanto o mundo roda redes neurais de 2026. Já tem até computador quântico, tem computador sendo construído com neurônio humano, e o Lula está nessa ideia ainda de sindicalista. Ele nunca deixou de ser um sindicalista. O problema é que ele esqueceu que agora ele está lutando contra ele mesmo. Contra o país, né? Na verdade. Esse, né, indiscutivelmente, é o plano deles. Pegar tudo que o país tem, limpar o país, e daqui a pouco eles estão, como já foi ofertado para o presidente de Cuba. Vai para a Rússia, pega tudo que você roubou, vai embora para a Rússia e desaparece do radar. Este acaba sendo o fim dos ditadores. E aí chega lá, já sabe, né? Na Rússia é perigoso tomar chá, se aproximar de janela, tem essas coisas. A geopolítica do EBITDA, Trump versus Lula. No próximo mês, o encontro em Washington não será uma visita de Estado, será uma auditoria. Trump retorna com uma doutrina de realpolitik cirúrgica. O dilema da China, 2 pontos. O Brasil joga um jogo perigoso de arbitragem entre Pequim e Washington. Trump vai exigir o fim da infraestrutura 5G e 6G chinesa e o controle dos portos. Corrupção como risco de crédito. 2 pontos. O mercado não pune a corrupção por moralismo, mas por incerteza no valuation. Lula perdeu a capacidade de garantir segurança jurídica. Flávio Bolsonaro e o soft power. 2 pontos. A ascensão de Flávio internacionalmente não é sorte, é o posicionamento de um ativo político que fala a língua do Vale do Silício e de Wall Street focado em desregulamentação e alavancagem operacional. A morte da matriz e a autossuficiência das Américas. Podemos subsistir sem a Europa? A Europa hoje é um passivo, o crescimento real está no eixo pan-americano, viu o que eu falei?
Independência de supply chain, 2 pontos. Com a inteligência artificial e a robótica, o custo de produção, o CAPEX, no Brasil e no México, torna-se competitivo contra a China, sem o risco do frete transoceânico e ainda sem ter que fazer negócios com os chineses. O fim de Cuba. Sem o Porto de Mariel como hub ideológico, o tráfico de influência do Foro de São Paulo perde seu principal backbone. É a morte da raiz. E se a raiz morre, os galhos, que são os proxies regionais, eles secam por falta de liquidez. Foi o que eu disse. Cuba morrendo, acabou o Foro de São Paulo, acabou essa ideia de jirico, essa ideia de jumento de 9 dedos, de ter um Foro de São Paulo, de implantar o comunismo, o socialismo no nosso país e na nossa região. Nós temos uma região tão boa, tão rica, tão farta, como nós deixamos esse negócio crescer tanto? Essa é a pergunta que eu sempre me faço. Arquitetura de negócios, o sobrevivente soberano. Se o Brasil torna-se à direita, teremos um choque de gestão. Mas você, malvadão, não pode esperar o Estado. Você precisa de uma arquitetura de negócios com inteligência artificial. Substitua processos burocráticos por agentes autônomos. Transforme o seu lucro em ativos globais, como Bitcoin, real estate nos Estados Unidos ou estoques de tecnologia. Estoques de tech. O objetivo não é apenas lucrar, é tornar o seu negócio um ativo vendável, ou seja, ter uma estratégia de exit, um exit strategy, para grandes fundos que entrarão no Brasil pós-Lula. Ou seja, a saída do Lula só trará coisas boas para nós, a gente não vê a hora desse cara sair daí. Eu tô torcendo muito para que ele saia logo, a gente já não suporta mais. Cada vez que ele abre a boca, cada vez que a gente abre um jornal, é um escândalo de corrupção, é um parente dele envolvido, ou é o filho, ou é a nora, ou é o cachorro, o papagaio, todo mundo ao redor desses caras ganhou muito dinheiro. E é o fim, está chegando no fim essa malandragem desse Foro de São Paulo. Porque isso é uma malandragem, um banditismo. O envolvimento deles é com a pior espécie. E vocês, malvadões, prestaram atenção na matéria, né? Inteligência artificial, isso vai diminuir a sua despesa operacional, vai te dar a capacidade de alavancar os seus negócios. Se tem que investir em algo, invista em inteligência artificial para a sua empresa. Melhore os seus números, melhore a sua produtividade. Eu aqui ganhei tempo, produtividade e eficiência e, claro, sobrou mais dinheiro no bolso. É isso que eu ensinarei nessa aula na quarta-feira, que é exclusiva para empresários. Se você ainda não faz parte do grupo dos empresários malvadões, acesse o link do grupo do WhatsApp na descrição do canal. Está aqui na descrição do canal do YouTube. E amanhã às 19 horas tem aula de IA. Não vou ensinar prompt, não vou ensinar a fazer código, nada disso. Eu vou mostrar o que eu faço, como eu faço e como eu ganhei velocidade com isso. E se no final da aula o que eu faço fizer sentido para a sua empresa, se for o seu momento, aí nós faremos negócio. A aula é gratuita, mas ela é por aplicação. Faça a sua aplicação lá no grupo, preencha o formulário e seja muito bem-vindo, malvadão. Eu aguardo você amanhã. Ótimo dia, bons negócios.